Paz de Jesus e o amor de Maria, a você, meu irmão e minha irmã, que acompanha mais um programa Sementes da Palavra. Programa semanal que deseja levar ao teu coração as sementes da Palavra de Deus. Assim, nessa série que estamos meditando do Atos dos Apóstolos, vamos falar nessa semana sobre o nascer da Igreja, movida pelo Espírito Santo. Quero convidar desde já você a orar comigo para que o teu coração seja preparado para acolher a palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, apresentamos o nosso coração nesse momento, pedindo que o Senhor venha mover em nossa vida o teu querer. E assim o nosso coração possa estar preparado para acolher a tua palavra. Assim também, meu irmão e minha irmã, convido você a pedir que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você a pegar a palavra de Deus comigo, Atos, capítulo 2, onde nós vamos ver o nascer da igreja movida pelo Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônicos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho. Esse capítulo 2, do versículo 1 ao 12, fala a nós do nascer da igreja. E é muito importante, logo no início, no versículo 1, fala que ali acontece o Pentecostes. Quando falamos de Pentecostes para o judeu, falamos de 50 dias depois da Páscoa, onde era celebrada a alegria da colheita, do lucro daquele tempo. E para nós cristãos é os 50 dias depois da Páscoa também, mas ali o nascer da igreja, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E é muito importante que nos versículos seguintes
nos fala de que eles ouvem como um ruído impetuoso. E ali, naquela sala onde eles estavam reunidos, vem sobre eles um poder tremendo do Espírito de Deus. Esse vento impetuoso toma cada um deles e pousa sobre cada um deles como línguas de fogo. Línguas de fogo nos lembra a proclamação, o anúncio. Não um anúncio qualquer, mas um anúncio movido pelo Espírito Santo. E é isso que é muito importante. A igreja nasce movida pelo Espírito de Deus. Convido você a pegar comigo o versículo 3. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que maravilhoso isso. Ali repousa sobre cada um daqueles que estavam na sala do cenáculo. Cada um tem a experiência do mover de Deus, a experiência dos dons carismáticos, e começam a orar em outras línguas. Começam a orar na linguagem do Espírito Santo, no dom de línguas. Versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. O mover do Espírito na igreja atrai as pessoas. Aqui o povo começa ali, ao ver o mover do Espírito nos apóstolos, a escutarem. E a palavra vai nos narrar que eles começam a mover na sua própria língua. Porque o Espírito Santo, ele adentra o coração. O Espírito Santo, ele não tem barreira que ele não possa passar, ele passa. E é isso que nós, homens e mulheres, que quando cheios do Espírito Santo, podemos chegar ao coração daquele que está desanimado, daquele que está sem fé, daquele que não mais acredita em Deus. Isso é o mover do Espírito na nossa vida. Você que acompanha o programa hoje, eu convido você, meu irmão, a crer que o Espírito Santo move o teu coração como igreja a ir ao encontro, a anunciar aquelas pessoas. É no mover do Espírito que você vai atrair as pessoas. Não é na força, mas é no mover de Deus, no mover do alto. Versículo 7. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Ali aquele povo que escuta o mover do Espírito na sala do cenáculo fica admirado, porque eles conseguem compreender o querer de Deus. Pega comigo o versículo 8. Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, como dizia o Espírito Santo, nesse momento da igreja, ele permite que todas as nações, que todos os povos, que todas as gentes ouçam na sua própria língua a palavra. O mover do Espírito Santo na igreja vai nos fazendo avançar, alcançar, chegar à vida de tantas pessoas. Aqui nos diz também que várias nações, porque ali estavam pessoas, pardos, medos, elamitas, os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, e tantos outros povos. O Espírito Santo, ele é o Espírito para todas as gentes. Todo aquele que deseja ser cheio do Espírito, pela misericórdia de Deus, vai ser cheio do Espírito.
Assim, eu convido você, meu irmão, minha irmã, nesse programa, a querer, como igreja, ser cheio do Espírito. Para que o seu ser membro da igreja, na pastoral, no movimento, na sua vida pessoal, você possa transmitir o querer de Deus. Porque no mover do Espírito, a palavra ela sai com liberdade. No mover do Espírito você tem sabedoria, você tem discernimento, você sabe se comportar como um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus. É muito importante que aquele que experimenta do Espírito Santo de Deus tenha uma vida autêntica, uma vida que quando as pessoas olham, vem o Espírito Santo, vem o querer de Deus. É muito triste quando muitos de nós que nos falamos cristãos, que falamos que somos cristãos, venhamos a dar contra-testemunho, onde os atos, as palavras, as atitudes são contrárias. Isso vai fazer o quê? Vai manchar a igreja, vai corromper o sagrado da igreja, vai tirar o crédito da palavra de Jesus. E aqui no final é muito interessante que enquanto alguns estavam atônicos, ali também tem um grupo que diz, outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Infelizmente, muitos ainda não acreditam no mover do Espírito. Muitos até zombam daqueles que oram em línguas, daqueles que usam a graça do dom da ciência, da profecia, dos milagres. Muitos duvidam da ação do Espírito nos tempos de hoje. Mas você, meu irmão e minha irmã, que acompanha esse programa, eu quero dizer a você que você creia no Espírito Santo. E muito mais, que nesse mover na igreja, você acolha que na tua vida pastoral, na tua vida pessoal, na tua vida em comunidade, você pode ser sinal do mover de Deus. Você pode testemunhar na sua vida que o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Assim, nesse final de programa, eu quero convidar você a orar comigo, como igreja. Pai amado, Pai querido, pedimos nesse momento que no mover do Teu Espírito Santo, nós, como igreja, sejamos transformados em novos homens, em novas mulheres. Que a nossa vida testemunhe o Teu querer, o Teu desejo de que a palavra alcance tantas pessoas. Transforma, Jesus, o nosso coração. Nos faz ter um olhar espiritual para o Teu querer. E movidos pelo Espírito Santo, nós possamos, na nossa vida pessoal, dentro da nossa casa e família, no trabalho, na igreja, que nós possamos ser sinais autênticos da Tua presença, sinais autênticos do mover do Teu Espírito Santo. Assim, meu irmão e minha irmã, nesse final de programa, quero pedir que venha sobre a tua vida a bênção de Deus, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida pessoal. Peço assim, pela intercessão da Virgem Maria, pelos méritos da cruz do Senhor Jesus, que venha sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que você possa também visitar o nosso site www.arvoredacruz.com.br e acompanhar os programas passados e assim poder estar cheio do Espírito Santo. Amém.